Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio aqui do nosso podcast Histórias de Vendas. Você que está nos assistindo no YouTube, você que está nos assistindo e nos ouvindo no Spotify, é um prazer estar com vocês aqui em mais esse episódio desse podcast que eu só tenho trazido pessoas fera. Olha, como é bom a gente ter aí um networking, amigos. Eu estou muito feliz em ter cada vez mais pessoas interessantes aqui aceitando o nosso convite, tá? E hoje eu trouxe aqui para bater um papo com a gente o Christian Wessner. O Christian Wessner, ele é executivo de contas ou account executive na Conta Azul, uma das principais empresas de software de gestão ERP para pequenas e médias empresas, tá? E o Christian vai trazer aqui histórias muito bacanas, porque, para você ter ideia, ele já foi office boy, já trabalhou com contabilidade, ele está na área de vendas aí há mais de 8 anos, então com certeza nós vamos ter aí alguns momentos, um bate-papo incrível. Christian, obrigado demais aí por você ter aceito esse convite e seja bem-vindo ao História de Vendas. Fala, Ricardo, tudo bem? Como é que está? Prazer enorme estar aqui, então, no seu podcast, né? Você que já participou do Cris Convida Podcast. É um prazer estar aqui com você e sei que vários nomes muito grandes estão aí nos episódios que você já gravou e é uma honra estar aqui, então, fazendo aí essa parte de história de vendas com vocês, que é o que eu gosto bastante, né? Construir um storytelling, conversar com o cliente, falar e trazer sempre boas notícias e trazer bons produtos para cada cliente. Pô, que massa, Cris. Eu que agradeço. Aliás, quando você me convidou aí para participar do Cris Convida, né? Cara, foi muito legal. Nós falamos de spin selling e eu até perguntei para você quando foi. Foi em 15 de julho. Olha só quanto tempo já se passou, né? E, pessoal, vocês estão vendo? Vocês perceberam a voz do Cris? O cara nasceu para falar podcast, para poder ser um comunicador nato aí. Deveria estar fazendo algum programa de rádio aí também, hein, Cris? Você nunca pensou nisso, não, cara? Obrigado. Cara, já pensei e é um projeto que a gente vem executando, né? Como eu tenho conversado contigo aí nos bastidores, o podcast, na verdade, ele nasceu de uma conversa de meio-dia dentro da empresa que eu trabalhava, a primeira empresa que eu trabalhei aí na área de Inside Sales. Então, a gente vai decorrer sobre essas histórias, mas o podcast eu posso dizer para ti que é uma paixão. Ele é uma paixão não apenas pela questão da voz, né, cara? Deus me deu esse dom, graças a Deus, e a gente vem utilizando ele para distribuir principalmente coisas boas, né? E conhecimento, fazendo esse networking, fazendo com que as pessoas cresçam e elas tenham um desenvolvimento em alta performance pelo mundo todo. Pô, que massa, cara, que legal. E conta um pouco aí quem é o Christian, para a galera saber, Vamos lá. como é que é essa família, o que você gosta de fazer. Fala um pouco sobre você aí. Show de bola, Ricardo. Bom, como você falou, né, anteriormente, eu sou account executive na Conta Azul, uma das maiores empresas do Brasil na área de ERPs voltados à contabilidade, à gestão financeira. Então, eu venho trabalhando, como você falou, como office boy na área contábil desde os meus 14 anos. Mas decorri, então, dos 14 até os 18 como office boy, fui trabalhando na área fiscal, área contábil e também trabalhava à noite como garçom. Então, ali tem muito boas histórias. Eu digo que para que você possa ser um bom vendedor é necessário você ter contato com as pessoas. É necessário você entender diferente tipo, personalidade e também conversas que as pessoas têm contigo. E nada melhor do que a noite para te fazer isso, né? Trabalhar com o público à noite é muito legal e além da gente entender e ver várias situações diferentes, inusitadas, né? Então, dos 18 anos até os 28 anos, eu trabalhei dentro de um escritório contábil, fazendo a parte de gestão, tanto do time fiscal e contábil, e passando desse time aí também, várias e várias pessoas que eu pude treinar e pude trazer aí para dentro da área contábil. Mas, em um certo momento, eu tive um burnout. E esse burnout fez com que eu me afastasse da área contábil. E foi aí que eu decidi seguir o que muita gente me falava. Christian, tens um perfil comercial. O seu perfil comercial, ele está nato em ti, ele nasceu contigo. Então, aposta nele, porque ficar dentro de um escritório para você já não faz mais sentido. Então, desde 2018, eu venho trabalhando aí essa área comercial e fazendo com que as pessoas entendam, conheçam o mundo Inside Sales, BDR, SDR e também Account Executive, fazendo com que as pessoas entendam como é isso. Então, os treinamentos que eu trago hoje são voltados a isso, a você entender a sua essência e fazer com que ela se transborde naquilo que você gosta de fazer.
Isso foi o que me tirou do burnout, na verdade, claro, com toda a parte de treinamentos que a gente vem executando, terapias e tudo mais, mas eu posso te dizer que a área comercial, ela é, para mim, uma paixão desde pequeno e eu não sabia. Eu tentava trazer isso para dentro da área contábil, consegui muitas vezes trazer clientes, né, num jeito ou de outro, pela questão de indicação, né, o que a gente fala de referral dentro da nossa área, e eu não sabia que isso era ser um account executivo, que era ser um agente comercial, e eu fazia isso de uma forma natural. Cara, que massa. Primeiro, assim, parabéns porque você é um guerreiro e você superar aí um burnout não é uma coisa fácil, né? É um grande desafio, mas, cara, você conseguiu e aí fica, gente, um exemplo para todo mundo que, de repente, não está com muita esperança ou está vivendo um momento muito turbulento aí. Tenha calma, busque uma solução, de repente busque uma mudança diária, novos ares, porque isso pode fazer toda a diferença para a sua vida, para a vida da sua família, né? E uma coisa importante que o Cris trouxe aqui para a gente, né? Para você ser um bom vendedor, ele passou muito bem pela área técnica, né? E quando a gente vem para vendas consultivas, vendas complexas, além de nós termos aí um comunicador, um vendedor nato, também é importante a gente ter uma outra habilidade que é a parte técnica, porque a conversa que nós vamos ter com o seu cliente, ela é uma conversa técnica. Ele quer entender a necessidade dele, como é que você resolve aquele processo dele, aquele tipo de negócio que ele atua, né? E aí, até uma dor que ele nem tem, né? Exatamente, um valor que às vezes ele nem enxerga, né? Então, pessoal, olha que bacana. Um exemplo do Cris aqui, você ter um bom relacionamento, network, uma boa comunicação e também uma boa parte técnica. Aí você voa, aí você vence qualquer barreira, igual o Cris tem feito muito bem aí essa jornada, né? Pô, que massa, cara. Sendo garçom, sendo office boy, como é que você começou na área de vendas? Tudo bem que você falou já que você tinha isso de uma forma que você não percebia, né? Mas como é que foi assim? Eu vou procurar uma primeira oportunidade para eu trabalhar na área comercial. Como é que surgiu isso, cara? Foi de repente ou você passou por algumas entrevistas? Como é que foi o pé na água dentro da área comercial, nesse modelo novo? Então, quando a gente fala no modelo Inside Sales, né, que hoje é muito abordado, hoje é muito visto, depois que a gente vem aí num pós-pandemia, no novo normal, eu não digo que é um novo normal, esse normal já existia para muita gente, agora que foi conhecido pela massa, né? Então, cara, eu trabalhava numa contabilidade em outra cidade, né? Eu sou natural de Santa Catarina, hoje eu estou no Rio Grande do Sul com a minha esposa, falando um pouquinho também dessa questão, eu sou casado, tenho 3 filhas, então 3 filhas lindas, tenho 3 enteadas, então minha esposa, ela trabalhava na área comercial de telecomunicação, no porta a porta, ali na loja, e ela veio para o mundo Inside Sales, a gente conseguiu trazer ela para o mundo Inside Sales, ela se apaixonou e ela já tem isso por natureza, e ela teve um processo natural, ela já era do comercial e foi para a parte de tecnologia, eu já fui diferente, eu saí totalmente do operacional, eu trabalhava na contabilidade, né, voltei aí, tinha que trabalhar, a gente tem que trabalhar para se manter, né, é necessário, a palavra trabalho, ela vem daí do latim tripalho, então que é um modo de tortura, e que eu via isso na época de burnout. E quando eu vi que a área comercial, ela era um trabalho que me instigava a ser melhor todos os dias, eu recebi uma oportunidade da empresa Lean Sales. Procurem no LinkedIn, procurem no YouTube a empresa Lean Sales. Jorge Dalforro, Rafael e também nós temos uma equipe fantástica que traz aí para o pessoal da área de tecnologia vários profissionais muito bons. E eles que me treinaram. Mas, Christian, como é que tu saiu, né, da área contábil e foi para lá? Eu lembro certinho, eu peguei um ônibus às 6 horas da tarde, a minha entrevista era às 6h15. Demorava 40 minutos para mim sair da cidade onde eu estava e chegar para essa entrevista. Eu estava sem internet, sem crédito no celular para mandar mensagem para a recrutadora. Cheguei, cara, cansado, correndo, e ainda estavam abrindo as portas para os entrevistados. Então, foi uma roda, foi um bate-papo. E eu consegui me destacar pela questão de entonação de voz,
colocação minha das palavras que eles queriam ouvir naquele momento. Então, eu estudei a empresa. Eu não conhecia nada, mas eu soube me vender. Foi, então, onde no outro dia, né, me veio a resposta que eu passei no processo seletivo. Foi o primeiro processo que eu participei de Inside Sales, primeira empresa de tecnologia que eu tinha visto na vida, tinha estudado um pouco sobre ela, entendia mais ou menos, sendo que nas perguntas que me fizeram sobre a empresa, eu errei o nome da empresa, falei Lean Sales, falei que era uma startup, mas não era, era uma empresa de aceleração comercial. Então, cara, eu tive tropeços na entrevista, assim, mas eu não perdi o foco. Eu queria entrar nessa área, eu queria entrar nesse novo mundo para mim. E era um novo mundo que eu via na internet, eu via longe, eu via, poxa, o pessoal está fazendo isso, mas eu não acreditava. E hoje eu te digo, foi a melhor coisa que eu fiz. Ter corrido para ir conseguir essa entrevista, ter acreditado que eu ia conseguir pelo menos chegar e ter uma oportunidade. Então, isso para mim foi fantástico. Pô, que massa, cara. Você acabou de provar uma frase que eu ouvi uma vez e eu levo comigo e eu uso muito, que é assim, ó, primeiro o cliente compra você e depois ele compra a sua solução. Então, no seu caso, né, o entrevistador primeiro comprou o Christian e depois comprou aí o acreditar no seu trabalho, no seu resultado, sendo que você não tinha experiência nenhuma na área comercial, né? Então, olha, gente, como é importante em qualquer situação que você for fazer ou uma entrevista, ou de repente você for fazer uma reunião com o cliente, você estudar antes sobre aquela empresa, sobre aquela oportunidade, porque isso gera empatia. A pessoa do outro lado, por exemplo, o seu cliente, ele vê que você está interessado nele, que você investiu, você não gastou, você investiu o seu tempo ali para você saber um pouco quem que ele é, o que ele faz. Isso faz as pessoas se sentirem bem, né? E assim, né, Ricardo? Quando você fala em tempo, é o bem mais precioso que o teu cliente tem. Então, quando você se disponibiliza a atender ele, você não está abrindo mão do seu tempo, você está investindo. Mas quando ele se disponibiliza, ele está acreditando já na sua solução. Quando você tem um show dentro da reunião, você já entende de que ele quer saber mais de você. Então, você precisa se dedicar ao máximo, conhecer a empresa nos seus mínimos detalhes. Não abrir ela totalmente e saber quanto que faturou no ano, quantos funcionários tem, qual que é o turnover. Não, mas é entender do produto dele e aonde que você pode aplicar o seu produto. O que ele vai solucionar? Qual é as rusgas que ele não vai ter mais com o teu produto dentro da empresa dele? Então, tudo isso a gente entende que quando ele te dá esse tempo, seja 15, 20, 30 minutos, ele está dando algo precioso para você, que vale muito mais do que o valor do produto, preço do seu produto, que ele vai adquirir posteriormente. Pô, que massa, cara. Olha, você falando da questão do tempo, que é muito precioso o tempo ali daquele cliente, e a gente tem que dar o máximo de atenção ali naquele momento, né? Cara, olha o que aconteceu hoje. Hoje eu estava dando treinamento para um time de vendas de uma indústria, tá? E tinha ali umas 20 pessoas, mais ou menos, né? E a gente estava olhando como escrever um e-mail para o nosso cliente, mostrando escuta ativa, escuta no sentido de atenção máxima e tudo mais, foco no cliente, né? E aí, olha que interessante, eu perguntei para o pessoal quanto tempo eles gastavam para responder um e-mail que o cliente estava pedindo um orçamento. E aí, assim, eles falaram, em torno de uns 2 minutos para responder o e-mail, né? 1 minuto, 2 minutos, você vai lá e responde ali o e-mail do que o cliente está perguntando do orçamento, né? Beleza. Aí eu trouxe as técnicas para poder ter foco no cliente, escuta ativa, etc, etc. Cristian, nós demoramos mais de 10 minutos para escrever um e-mail com foco total no cliente, fazendo pesquisa, pensando no que nós vamos trazer, colocando empatia, colocando pontos importantes para que o cliente do outro lado se sinta cada vez mais importante ali, né? E um dos exercícios, sabe qual que foi? Leia o seu e-mail 3 vezes antes de você enviar ali o e-mail. Por quê? Cada vez que você lê, cara, você vai achando alguns pontos ali de melhoria naquele e-mail. Então, não só em uma reunião,
Mas qualquer ponto de contato que você vai ter com o seu cliente é super importante você ter o máximo de atenção e foco em ajudá-lo. Porque se o cliente está te mandando um e-mail pedindo algo, pedindo uma cotação, é porque ele tem um problema que ele precisa resolver ali. E aí é hora de você focar muito a sua atenção. E o último ponto também, Christian, eu vi um trecho de um podcast, daqueles audiobooks, né? Da M, eu não vou lembrar o sobrenome dela, mas é a que tem lá no TED. Pessoal, se vocês procurarem lá no YouTube, TED, T-E-D, tem várias palestras lá, nacionais e internacionais, muito interessantes, e uma delas é do Power Position, a posição do poder. Esta M, ela é de Harvard e ela estudou a posição do poder, né? Só que ela estava falando de um outro assunto, o quanto que a gente foca em fazer uma atividade, quanto que a gente foca a nossa atenção hoje em fazer uma atividade. Hoje, em função do celular, um monte de notificação, a nossa cabeça está acelerada. Sabe quantos por cento a gente consegue focar no máximo quando a gente está fazendo alguma coisa, Cris? Quanto? 44%, segundo o estudo dela, no máximo. Então, quando a gente está executando uma atividade, a gente consegue, no máximo, focar apenas 44%. O restante, a gente se perde em distrações e coisas que a gente fica pensando ao mesmo tempo ali na nossa cabeça. Olha como a gente perde potência naquilo que a gente está fazendo, a gente perde detalhes, a gente perde a atenção, que é o foco principal que você comentou, porque a nossa cabeça está muito acelerada hoje em dia. Você tem percebido isso também? Claro, com certeza. E eu vou te trazer mais um ponto, tá? Hoje, a gente vê que as notificações, o celular, esses gatilhos que nos sabotam, eles estão visíveis a nós. Agora, imagina uma pessoa que tem TDA, como eu, por exemplo, que tem essa necessidade, então, de foco total e absoluto naquilo que está fazendo e se dispersa por um momento, de qualquer chamada executada. Você precisa ter resiliência e principalmente entender que aquele momento é para o seu cliente. Não é só você que vai estar sendo desfocado. Se você não fizer algo que engate, que tenha um storytelling correto, que faça com que o seu cliente se instigue a te procurar, você, infelizmente, não vai obter sucesso. Então, quando nós entendemos que as pessoas que estão atrás, operacionalizando, elas têm as suas necessidades, tanto mentais quanto físicas, para executar algo, a gente entende de que cada perfil de operador, cada AE tem algo diferente a entregar. Então, um e-mail não vai ser igual a outro. Ou seja, eu quero chegar num ponto que é o seguinte, não adianta as empresas ou os setores quererem fazer um e-mail com um pitch que seja totalmente robótico, porque o seu cliente não vai conseguir se conectar àquele X aquele SDR. Então, o pitch ele precisa ter um esqueleto, ele precisa ter uma estrutura. Como você falou, leia 3 vezes, entenda, veja como que o seu cliente também vai ouvir. Porque se você lê, você vai se ouvir. E ler em voz alta é uma dica que eu dou para vocês. Leia aquilo que vocês estão fazendo em voz alta. Por quê? Da maneira que você lê, você aprende e você começa a entender a sua mentalidade, né? Seus neurônios começam a trabalhar de uma maneira diferenciada daquilo que você está escrevendo. Porque muitas vezes, não sei se você já percebeu, Ricardo, você está escrevendo um e-mail, sua esposa lhe chama, porque você já sabe o que você tem aqui na sua frente. Você já sabe o que você está escrevendo, já sabe onde botar a vírgula. Depois que você lê, você vê que não está, às vezes, em consonância com aquilo que você queria entregar. Exatamente. Mas você já deu o enter. Por quê? Porque a tua rotina te sabota. Então, é necessário a gente se atentar aos mínimos detalhes. O cliente, ele está atento. Nós estudamos sobre vendas, mas o cliente, ele estuda sobre compras. Entenda isso. Quanto mais você estuda para ser um bom vendedor, mais o seu cliente estuda para ser um bom comprador. Cara, fantástico isso, fantástico. E às vezes o nosso cliente, ele está estudando na prática todos os dias, né? Porque pensa o seguinte, nós fazemos para aquele cliente, por exemplo, uma ligação, e aí eu consegui falar com ele e ele já nos dispensa de uma forma muito rápida. Só que ele está recebendo 2, 3, 5, 10 ligações todo dia. Então ele treina 10 vezes mais do que a gente treina com ele, né?
Então, cada vez mais a gente tem que estar mais preparados ainda. E você estava falando da parte da rotina, né? Você trouxe uma frase muito bacana em relação à rotina. E, cara, às vezes a gente não para perceber o risco da rotina. Então, igual você falou, eu tenho lá um e-mail meio que genérico, que eu quero mandar para um monte de gente, e se eu tenho ali um retorno de 1, 2, 3%, eu não paro para pensar o que eu posso fazer de diferente para melhorar isso. Ou será que o e-mail é realmente a melhor estratégia para esse tipo de cliente? Às vezes, e é normal, esse cliente não está no e-mail. Às vezes ele está, sabe onde? No próprio telefone, que muita gente acha que o telefone morreu, que o de call morreu. Cara, não tem essa. A gente tem que usar realmente aquilo que faz sentido para o nosso cliente, né? Outro dia eu estava conversando... Oi? Pode falar, pode falar. Não, e um último ponto. Outro dia eu estava com stories lá no meu Insta falando sobre isso, e um vendedor me mandou, cara, que ele está tendo muito sucesso prospectando no B2B através do Instagram. Então, assim, não tem melhor e pior, certo ou errado. Tem aquilo que te dá resultado de acordo com o seu tipo de cliente. Então, vai onde o seu cliente está e está tudo bem, né? É bem isso mesmo, é bem esse ponto que eu queria chegar. Eu tenho uma estrutura hoje relacionada aos treinamentos, principalmente a SDRs, que ele parte do princípio que se você não liga, você não converte. Por quê? Mas, Christian, tá sendo muito taxativo em relação a isso. Não. Me diz uma coisa. Quando você vai atrás de algo, né, dentro do Google, dentro do Instagram, dentro do LinkedIn, você vai ver o endereço, você vai ver qual é a página dele, você vai ver os produtos que ele atende. Mas, em primeiro momento, você vai no WhatsApp. Como nós temos uma ansiedade por aquisição de produtos, né? Então, que é a AAP, a ansiedade por aquisição de produtos, a gente quer que eles respondam rápido. O que a gente faz? Faz uma chamada pelo WhatsApp. E o que acontece? Se a gente fizer o processo inverso dessa questão, se a gente ligar, a gente tem mais sucesso na conversão do que se a gente primeiramente mandar mensagem. Por quê? Quando a gente manda uma mensagem, ela é visualizada ou ela é lida sendo no e-mail, o cliente já sabe que você está tentando contato com ele. Ele não é pego de surpresa. Mas então quer dizer que precisa pegar o cliente de surpresa? Você precisa entender o momento dele, mas ele precisa te conhecer e precisa saber quem você é, você se apresentando. Como a gente diz, um papel, um folder, todo mundo recebe. Mas você, olhando ele no olho ou falando com ele, naquele momento ele está dispensando um tempo. E aqui a gente volta para o tempo. Porque a notificação de WhatsApp, todo mundo recebe. Você lê a hora que você quer, mas a ligação você está em instant connection. Então você está com uma conexão instantânea com o seu cliente. E é ali que você vai ter e vai criar o seu rapport. Então, dentro das técnicas de vendas que eu utilizo hoje, o primeiro contato ele é sempre feito por ligação. E o e-mail, ele é muito feito para entender como o cliente está já na reunião, se ele já foi engajado. Então, se ele está engajado, a gente manda um e-mail ou com um breakup. Até mesmo o breakup por WhatsApp ainda se torna um pouco mais viável do que um breakup por e-mail. Né? Então, a gente tem que entender o produto que a gente está vendendo. Como você mesmo comentou, às vezes ele é um cliente de uma loja, né? Ele está vendendo algo e aquele cliente dele está ali numa loja no Instagram. Então, ele precisa prospectar aquele cliente no Instagram. Cara, que massa! Olha só, você atuando aí em uma das principais empresas de software financeiro e contábil aí no Brasil, está trazendo para a gente que uma das suas principais ferramentas de trabalho de prospecção é a ligação, né? Então, isso prova realmente que a ligação tem muita força ainda no processo de prospecção. Tem suas vantagens, suas ferramentas, você pode usar tom de voz, você pode usar ritmo, você consegue perceber se o cliente está gostando ou não para você direcionar e evitar uma objeção. Então, tem muita ferramenta. É claro que você não consegue trabalhar em alto volume como no e-mail, mas o que importa é o resultado final. Às vezes você consegue marcar mais reuniões com um volume de ligações que vai ser menor
do que um volume de e-mails automatizado que você vai conseguir mandar no dia. E tá tudo bem, use aquilo que faça total sentido para você, né? Cara, e aí, É Cris, você vem ótimo. com esse vozeirão aí de locutor, falando com o cara no telefone, é claro que vai agendar uma reunião, né? Ajuda bastante. Eu te digo que isso tem me ajudado bastante na área profissional. Não posso ser nem um pouco humilde nessa questão, porque sim, ajuda muito. Mas isso é treinável. Você Ah, treina a sua voz. Quando você entende de que a entonação, a colocação das pontuações e a verbalização, ela é treinável, você vai para a parte técnica daí. O que é essa aham, parte técnica? É você entender do seu produto muito mais do que qualquer pessoa. Mas, além disso, você precisa entender muito do produto do seu concorrente. Por quê? Porque o teu cliente vai dizer, olha, mas já me ofereceram X, já me ofereceram Y, já me ofereceram Z, e eu não quero. aham. Ou Tá, eu mas já uso o eu já Z. uso o Z, eu já uso o Z e me atende muito bem. Ah, ok. Olha só. Então vamos falar um pouquinho sobre o Z. Eu sei que eles têm X, Y, W de soluções dentro do ERP deles. Mas você já viu que essas partes, às vezes, elas são melhores se elas conterem isso? Ah, verdade, poderia ser melhor. Você não está falando mal do seu concorrente, Aham, mas você está colocando valor ao seu produto. aham, Então, quando sim. você faz o comparativo, mas não diminuindo o seu cliente, o seu concorrente, você está mostrando ao seu cliente que você e o seu concorrente possuem um produto bom. Mas se ele estiver Uhum. com você, o atendimento consultivo que você presta vai ser o diferencial, Uau. A entendeu? experiência, né? A experiência que nós chamamos de experiência UAU dentro da Conta Azul, ela Uhum. traz, e a Conta Azul tem esse sucesso que tem devido a isso, devido a Aham. nós termos um onboarding, termos um treinamento e termos dentro uma cultura de experiência UAU, que é o quê? É você, Ricardo, entender que o produto Conta Azul ele é um produto no mercado que ele está ali não apenas para que você use ou escolha o concorrente, mas que você tenha uma experiência incrível, desde o primeiro atendimento até a sua execução final. Não digo isso apenas no produto Conta Azul, eu digo em outros produtos que eu já trabalhei, outros produtos também que eu vejo alguns amigos e colegas trabalharem. Mas é a posição também de quem está à frente na ponta da linha Uhum. na venda. E também na parte de Customer Success, Customer Experience. Todos os times precisam estar em sintonia para que Uhum. tudo aconteça de uma maneira certa e que o seu cliente se sinta principalmente conduzido e se sinta valorizado por estar com você. Pô, que massa, cara. Olha só que ponto importante. Você tocou aí na questão da cultura da empresa, na experiência UAU, né? E eu tô lembrando aqui, eu li uma vez sobre o CEO da Conta Azul, que ele ficou um período lá no Vale do Silício, Sim. quando ele iniciou lá a Conta Azul, né? E lá ele conheceu a Zappos, né? Que tem aquele livro, a Experiência Zappos. Eu tenho esse livro, eu já li ele lá também, né? E lá que surgiu aí o conceito da experiencial. Então, ele trouxe isso para dentro da Conta Azul, Da aplica organização. isso, e isso daí reflete no cliente. O cliente se sente valorizado, se sente exclusivo, se sente atendido de uma forma totalmente diferenciada, né? E às vezes, pessoal, olha uma coisa para a gente refletir, ó. Você que está nos assistindo aí no YouTube, está nos assistindo e nos ouvindo no Spotify também. Se a sua empresa, às vezes, não tem essa cultura do foco no cliente, da experiencial, tenha você essa cultura e essa experiência. Seja Perfeito. você essa cultura. Não fique esperando vir da empresa algo mágico, mirabolante, porque pode ser que a cultura da empresa não é assim, vai demorar para mudar e está tudo bem. Mas você, papel como inside sales, como SDR, como vendedor, o seu papel é ajudar o máximo naquele cliente. Então, quanto mais a gente proporcionar essa experiência, uau, mais você vai ajudar o seu cliente e mais isso vai voltar em resultado para você. Perfeito. Uma boa colocação nesse ponto aí, a gente voltando deixa eu contribuir com mais 20 centavos aqui. O que Uhum. acontece é o seguinte, eu tive vários momentos de felicidade nas empresas que eu passei,
sendo desde a Lean 6 a primeira empresa que eu participei tendo as premiações, e eu sou muito grato a todo o trabalho e todo mundo que participou junto comigo desse processo, e digo para você que sim, a gente ter as premiações faz com que a gente melhore a cada dia. E quando a gente entende de que a cultura da empresa, mesmo como você falou nesse ponto, a cultura da empresa às vezes não está preparada. Às vezes a gente trabalha numa empresa que está inserindo um processo de inside sales, que está inserindo um processo de inbound ou outbound marketing. E aí você pensa, poxa, eu vim de uma empresa X que já tinha um onboarding legal, já tinha uma cultura X, e estou entrando nessa agora que não tem nada. Eu não vou conseguir elaborar. Faça você a diferença. Se você fizer a diferença, não se preocupe com a meta. Sabe por quê? Porque eu digo para você que vendedor que se preocupa apenas com a meta, ele não vende. Não. O vendedor precisa se preocupar com os seus clientes. Sabe por quê? Clientes geram resultados. Resultados vencem metas. E a meta, ela é um troféu de gelo. Por quê? Porque a gente tem do dia 1º ao dia 30 para executar o nosso trabalho. Não conseguimos, ele termina no dia 30 e volta no dia 1º, a mesma situação. Então, se você bateu a meta, você tem um troféu de gelo. Comemora ao máximo. Mas lembre-se, o seu cliente, ele não vai derreter como o troféu de gelo. Ele vai estar ali vivo para que você tenha a ação direta com ele. E hoje você pode estar nessa empresa tendo contato com ele. Amanhã você pode estar na empresa dele. O mundo, ele é redondo e ele dá muitas voltas. Quem sabe, um cliente que você não atendeu bem, daqui a pouco vai ser o seu recrutador. Lembre-se, tudo que você faz hoje dá frutos no amanhã, seja eles bons ou ruins. Uau, cara, eu vou ter que repetir uma frase que eu tenho falado direto aqui nos nossos episódios. Vou repetir, viu, Cris? Você deve ter ouvido já, o pessoal já deve estar cansado de ouvir isso, mas vale a pena, cara. Essa história de vendas não é sobre história de vendas, é sobre história de vida, cara. Olha o ponto importante que você trouxe aqui. Eu nunca tinha parado para pensar que o troféu ali da meta era um troféu de gelo que ele se derrete no dia 30 e dia 1º tem que começar tudo de novo. A analogia do troféu de gelo. Cara, fantástico, sensacional. E chegou no final do mês, se você está com a meta muito aquecida, ele derrete mais rápido ainda, né? Porque aí você está com o calor ali da meta batida, o troféu vai embora mais rápido, né? Quando tuas mãos estão quentes e comemorando, ele já está derretendo. Comemore, lembre-se, mas amanhã vai ser um dia novo e vai começar tudo de novo. E é por isso que a vida ela é tão boa. Sabe por quê, Ricardo? A vida, se você for olhar o eletrocardiograma, como é que ele é? Ele é assim, né? Se a gente tiver uma linha linear, nós perdemos a nossa vida. Olha só. Uau. A vida é cheia de altos e baixos. Então, lembre-se, a sua cold call, ela pode dar resultado. Ela pode não dar resultado. Mas cada ligação é uma ligação diferente. Cada ligação, ela precisa ter seu potencial total. Não é porque você recebeu 30 nãos numa manhã e no meio da tarde, que às 5 horas da tarde não pode vir a conversão de uma venda para você. Aquele cliente está te esperando às 5 horas da tarde para te ligar para ele. Ele está esperando só a sua ligação. Então, a gente precisa entender que é necessário que nós tenhamos esses altos e baixos, principalmente no ramo de vendas, porque muitos vendedores pararam de vender, estão aí trabalhando em outras áreas, porque não tiveram essa sensibilidade de que você não vai ganhar todos os dias. A gente tem que aprender primeiro a perder, para depois aprender a ganhar. Cara, fantástico, né? E cada vez que você perde, em vendas é um aprendizado. Na vida é um aprendizado, né? Perfeito. Mas em vendas, você tem... Como em vendas ele é um processo repetitivo, né? Eu falo repetitivo porque você sempre tem que buscar novos clientes, você sempre tem que fazer novas reuniões, novas negociações, novos fechamentos, novos clientes, e assim a gente vai caminhando aí o nosso processo, né? Então, a gente tem que saber exatamente esse ponto que uma coisa nunca vai ser exatamente igual à outra, mas eu sempre vou repetir essas histórias que eu vou perder sempre. Então, se eu perdi hoje, eu tenho que aprender com essa perda
para que amanhã eu consiga evitar uma situação como essa, né? Perfeito. Então, por exemplo, tá? Se você sabe que toda vez que você fala com uma empresa que usa o software do concorrente X e você pode perder devido a 3 fatores principais, cara, já cria um discurso disso antes, já estuda isso antes, como é que você pode reverter isso? E quando você falar com o seu cliente, você não precisa esperar ele te falar esse ponto, você já pode trazer alguns pontos ali antes. Por exemplo, tá? Se você sabe que no software do seu cliente ele não tem lá os indicadores prontos, tudo é relatório, texto, é ruim de analisar isso daí. Cara, já traz esse ponto já. Olha, hoje, o que você usa? Usa o software tal. Pô, bacana, como é que você analisa os seus indicadores? Você vê isso por relatório, tem que exportar para planilhas, né? Sim. Cara, e se você já tivesse aqui os indicadores assim, não seria muito mais fácil? Pronto, então você não precisa esperar o cliente falar, não, eu já tenho todos os meus relatórios, eu já estou satisfeito assim. Não, já antecipa. É igual você falou lá atrás, né? Traz algum ponto ali de como que pode ser, que a vida dele pode ser melhor, com base naquilo que você já sabe que isso pode ter sido motivo de você ter perdido outras vendas antes, né? E aí, Cristian, igual você falou, tem muito vendedor que parou de trabalhar em vendas, né? E foi buscar uma outra área e está tudo bem. Agora, tem outros que pararam de ser vendedor e continuam sendo vendedores. Entende, pessoal? Perfeito. Cara, parou no tempo, não quer mais estudar, ou acha que já sabe tudo. 2 coisas que podem te derrubar. Primeiro, falta de conhecimento. E segundo, aquilo que você acha que você conhece tudo. Porque, agora eu vou falar de lição de vida também, Cristian. A nossa visão, a gente enxerga o mundo pelo limite até onde a nossa visão alcança. Então, assim, às vezes eu acho que eu sei tudo, mas não, cara. Se você parar para pensar, tem gente que sabe muito mais coisa. Vamos fazer um comparativo simples? Brasil, ele foi aí descoberto em 1500, não é? Isso. Cara, se você for para a Europa, antes de 1500, se você pegar na França, em outros países, já tinham escritores, já tinham filósofos. Antes do Brasil ser descoberto, já tinha gente que já estava com muito conhecimento já. Então, às vezes... exemplo disso é o Brasil ser descoberto pela grande Europa, né? Por grandes países da Europa, e ser aí, claro, colonizado por eles. Eles já tinham uma expertise muito grande, então a gente entende de que nós viemos depois disso para criar uma expertise deles. Ser evoluídos, seres evoluídos a partir deles. É isso aí. Então, quem atua com vendas, pessoal, se você é um vendedor sênior, você tem muita coisa para aprender. Eu tive que me reinventar, Cris. Eu era um vendedor do mundo offline, um vendedor já aí de mais de 20 anos de carreira, e de repente, 2014, eu me deparo com um negócio chamado receita previsível. Falei, o que é isso, receita previsível? Não contente, daqui a pouco veio um negócio chamado spin selling, que eu nunca tinha ouvido falar em spin selling. De repente vem LinkedIn, de repente vem Inside Sales, SDR. Falei, cara, o mundo de vendas está virando de ponta cabeça. Se eu continuar tentando fazer as coisas do jeito que eu fazia, eu vou estar fora desse mercado. Então, assim, o fato de eu ter ido estudar tudo isso, essa mudança, acompanhando essa mudança, me fez chegar onde eu estou hoje, por isso. Porque se eu tivesse parado no tempo, achando que, eu vendia SAP, o maior software do mundo, poxa, eu já fui treinado nas metodologias usadas pela Xerox, pela SAP, eu sei tudo. Não. De uma hora para outra, eu fui perceber que eu quase não sabia mais nada. E aí, gente, quantas pessoas estão assim, achando que sabem tudo, só que sempre a gente tem algo mais para melhorar, né? Que massa esse papo, Cristian, que massa, cara. Agora eu quero te perguntar uma coisa, que é o que todo mundo fica esperando ansiosamente, e eu estou também, hein? Qual é a história de vendas que você trouxe para a gente para compartilhar nesse momento aqui no nosso episódio? Então, é bem interessante essa pergunta, por quê, né?
Como no Cris Convida Podcast eu pergunto qual é a sua história de vida, mas o que você tem para inovar, né? Como que você inova o seu dia a dia? E uma história de vendas essa é bem recente, viu? O Aham, cliente tinha uma metodologia de atuação direta na cobrança dele, né? aham, Então, ele fazia os boletos normais, fazia toda a parte de cobrança dos seus clientes ali. E o meu produto, ele se comparava ao produto que o cliente já utilizava. aham, Entretanto, o meu cliente, ele tinha... Eu via, ao conversar e criar um rapport com ele, de que uhum, ele tinha necessidade de falar algo a mais. Ou tá, seja, sabe quando aquele cliente ele não quer desligar a ligação com você? aham, aham, Ele não quer parar de falar com você, mesmo que seja do produto que você esteja vendendo. Ele às vezes coloca objeção, às vezes ele bota o seu produto lá em cima, às vezes ele diz, olha, mas o que eu estou usando hoje está me atendendo pela questão, ele traz a questão financeira, né, da aham. aquisição. E eu entendi de que eu necessitava acompanhar esse cliente mais a fundo e não vender para ele no primeiro momento. Uau! Ele não precisava do meu produto naquele primeiro momento. Sabe por Uhum. quê? Hum, conta Porque aí. ele precisava ter maturidade para usar o meu produto. Ah, olha aí, hein? Ele não Tá? estava preparado naquele momento. Não estava preparado. Porque ele apenas ia utilizar a mesma maneira que ele utilizava o meu concorrente. Aham, Ele ia apenas fazer o mesmo processo com uma cor diferente. tá. Tá? Então, o que aconteceu? É um cliente que tem logística no Brasil. Uhum. Ele trabalha com a parte logística, ou seja, ele transporta tudo, de tudo, para todo mundo, pelo Brasil inteiro. Aham, Uma frota enorme de caminhões, vários funcionários, mas com uma falha muito grande na questão de conversa e comunicação interna. tá. Então, utilizei-me dos gatilhos de persuasão com o cliente para ele se abrir e colocar para mim qual era a sua dor maior. Aham, E a dor dele era pessoas e não hum, sistemas. tá. A má gestão financeira dele estava em pessoas. Uhum. E foi onde ele entendeu que se ele treinasse essas pessoas, o produto estaria correto para ser executado. Legal. Então, o que eu quero dizer com isso é que eu estudei e trouxe o cliente para que ele entendesse que o meu produto, com pessoas treinadas, iam economizar para ele quase que 40% do tempo que ele utilizava num outro sistema. Nossa, é uma baita de uma economia, hein? Então, quando a gente trata de vários colaboradores no setor, que como você mesmo trouxe no episódio 20 do Cris Convida, o implicar. Aham, Quando a gente entende que isso implica no dia a dia do cliente, a gente entende que o nosso produto, às vezes, não precisa ser vendido naquele momento. O cliente precisa ter maturidade para usar ele, porque aí ele vai ser executado da melhor maneira. Então, o que aconteceu? Eu acompanhei esse cliente, a gente veio trabalhando, ele viu que necessitava o treinamento dos seus funcionários numa área financeira. Pensa comigo o seguinte, um funcionário X trabalhava ali junto com a entrega e tudo mais, ele via capacidade naquele funcionário, ou seja, um proprietário de empresa que vê valor nos seus funcionários, aham, que quer fazer eles subirem de carro. Colocou-lhe no financeiro, mas sem ele saber nada. E ele mesmo me informava, poxa, ele está indo atrás e tudo mais, mas eu não estou vendo algo ser bem resolutivo. aham, Eu acho que é o meu sistema. Sabe quando a ponta cai aham, no teu produto? A aham, ponta cai no produto? E a gente foi treinando essa pessoa para entender. Em aham, conversas, em meetings, para entender qual era o gatilho e o gap que ele mais queria dentro daquela empresa. O gatilho do meu proprietário da empresa e o gap que o funcionário tinha em relação à execução do trabalho. aham, Então, isso foi trabalhado. E foi quando a implantação do serviço que a empresa possui foi feita, o trabalho dele resumiu lá na ponta da entrega. Ou olha aí. seja, não era mais necessário, vou dar um exemplo, tá? Não era mais necessário ser enviado apenas por e-mail e cair numa caixa de spam aquele boleto, aquela cobrança. Tá.
o próprio motorista já entregava o boleto junto com a nota. Porque era uma falha de sistema, entendeu? Dele. De sistema operacional. Processo. O que eu quero chegar e o que eu quero dizer com isso? O cliente, ele trouxe para mim um depoimento fantástico. De que, além dele conseguir entender melhor os seus funcionários, ele conseguiu entender melhor a sua gestão financeira. Que há 25 anos ele fazia de uma maneira X, e que agora, não somente com a minha participação, mas a participação de um time, ele conseguiu entender que ela pode ser muito mais fácil se ele abrir mão da sua gestão total como chefe e sim ser um líder e delegar funções, acreditar nas pessoas, para que o processo seja feito de uma maneira melhor e com economia. Por quê? Porque ele não via as fendas que tinha nesse processo de perda de dinheiro, de perda de pessoas com qualificação acima da média que queriam estar no lugar que ele estava proporcionando, mas que não tinham um tratamento adequado. Então, quando a gente vende, a gente precisa entender não somente o nosso produto dentro da implicação do cliente naquele momento de software, digamos assim, ou num produto e serviço. A gente precisa entender o dia a dia daquele cliente, como isso funciona. Então, o que eu quero resumir foi um momento incrível ler aquele depoimento, quando ele me fala, olha, para mim foi uma mudança da água para o vinho. Não utilizar o sistema, mas entender que o meu processo estava errado. O meu processo tinha falhas que eu não via. Por quê? Porque eu não delegava, porque eu não deixava as outras pessoas verem com outros olhos. Entende? Cara, que massa. Ou seja, você fez o atendimento UAU com ele. Perfeito. É isso aí que eu queria chegar. Então, o meu atendimento não foi para a venda do produto. Eu cheguei no final, claro, com o intuito de estar aplicando o produto. Mas se não fosse necessário, eu partiria para outra ligação, mas eu sei que eu deixei a minha marca ali. Ou seja, resumindo, o vendedor não é um vendedor. Ele é um encantador do cliente. O encantar é saber que o seu cliente ele precisa de você, não apenas do seu produto. Uau! Cara do céu! Que lição de vida isso! Que lição de vida! Isso aí é o foco total no cliente, é querer ajudá-lo aí ao máximo, né? E você me fez lembrar uma das partes do livro lá do Spin Selling. Bem no começo do livro, quando ele fala qual que é o momento de compra do cliente. Não é o momento que o vendedor quer fechar a venda ou que ele precisa bater a meta e aí eu vou pressionar o cliente para que ele feche naquela hora. Não. É o momento psicológico do cliente. É quando o cliente, psicologicamente, emocionalmente, ele está preparado para fechar aquele negócio. Então, se você tivesse forçado a venda lá atrás, esse cara nem queria atender mais as suas ligações e responder mais os seus e-mails, porque ele não estava preparado psicologicamente ainda para fechar. E quando você mostrou um outro ponto de vista para ele, de algo que ele tinha um problema que estava gastando 40% ele estava perdendo 40% de eficiência ali no processo dele, você mostrou isso, ajudou a construir um novo caminho, aí a venda é consequência, né? Você acabou não vendendo depois, ele acabou vindo comprar de você, porque você criou toda essa jornada para ele. Cara, fantástico. Cara, vendas é sobre isso. Vendas é sobre você ajudar pessoas a ter aí uma vida melhor de algo que ela não está enxergando que é possível, cara. Muito massa, Cris. Pô, e não tinha forma melhor de nós encerrarmos aí esse nosso episódio de hoje. Cara, dá vontade de ficar batendo papo aqui por mais horas e horas, né? Mas, cara, que história bacana. Quantos pontos importantes você trouxe aí. E eu só tenho que te agradecer aí, Cris, por essa oportunidade, por esse papo aí, que foi muito bacana, viu? Eu que agradeço, Ricardo. Eu quero deixar uma frase bem legal para os nossos ouvintes, né, os telespectadores também, de que quando você entende que você muda o dia das pessoas,
você se torna um vendedor. Enquanto você não entender o quanto você muda o dia de uma pessoa, estude, prepare-se e seja um bom comprador para entender e ver quem é o bom vendedor. Uau! Uau! Ufa! Cara, é incrível isso. Cris, obrigado demais aí por essa oportunidade, pela sua presença. Pessoal, vocês que estiveram com a gente até agora, nos assistindo aí no YouTube, você que esteve até agora nos assistindo e nos ouvindo no Spotify, obrigado demais pelo seu tempo. Espero que vocês tenham aproveitado aí esse nosso episódio e eu vejo vocês aí no nosso próximo encontro, no nosso próximo episódio aqui do História de Vendas. E sigam aí o Cris, procurem aí o episódio dele, Cris Convida Podcast lá no YouTube, que ele está à total disposição de vocês aí. Fechado, Cristian? Fechado. Quem quiser me seguir também no @Cris_com_vida no Instagram e Christian Wester no LinkedIn. Me segue lá, Cris Convida Podcast, 20º episódio. A gente vem com novidades por aí. Com certeza o Ricardo vai estar em mais episódio com a gente. Pô, cara, conta comigo. Será um grande prazer aí. Valeu, pessoal. Até mais. Um grande abraço a todos tchau, tchau. aí. Tchau, tchau.